Vamos dar início à nossa última programação. A gente vai ter uma palestra que chama Abordagem da Iluminação Natural e Artificial no Projeto de Arquitetura e o Impacto no Ritmo Circadiano dos Usuários dos Edifícios. E eu vou aqui convidar a professora Érica, que é nossa colega aqui da FAO Mackenzie, que estuda esse tema há longos anos. Só um minuto aqui. Professora Érica, ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie e estudou Daylight and Lighting Design pelo Royal Institute of Technology em Estocolmo, especialista em iluminação natural pela FUPAM-USP, com mestrado em iluminação natural em edifícios de escritório do Brasil e da Alemanha pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, com bolsa FAPESP. Membro do Grupo de Pesquisa de Arquitetura e Construção, vice-líder do Grupo de Pesquisa de Conforto Ambiental, Eficiência Energética e Sustentabilidade no Edifício da Cidade. Érica, seja bem-vinda. Só vou adiantar uma coisa. Após a palestra, nós iremos dar início à sessão de premiações e homenagens. Tá certo? Então, passo a palavra para você. Obrigada, professora Lloyd. Muito obrigada a todos pela presença. Gostaria de parabenizar a professora Lloyd por toda a organização. O evento realmente foi muito, muito perfeito, tudo organizadinho, tudo deu muito certo. Meus parabéns. E a Ariela também, nossa laboratorista, que fez um esforço grande para que tudo desse certo também. Então, parabéns, professora. E muito obrigada por vocês terem vindo. Meu trabalho é sobre iluminação natural e artificial e ritmo circadiano. Eu estudo iluminação natural quase desde a época que eu me formei, né, em 2004. Sempre foi uma área que me interessou muito, e essa área de ritmo circadiano, que é bastante nova, né, é uma área que eu tenho estudado mais recentemente. Então, é uma coisa que eu estou ainda aprendendo bastante, lendo bastante. Como, né, todo mundo sabe que pesquisa, a gente está sempre aprendendo, mas é uma área muito recente, né? Então, mais ainda, a gente tem que estudar mais ainda. Acho que não está passando. Não está funcionando. Agora foi. Bom, cansaço é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Quantos de vocês não se sentem assim com uma certa frequência? Não é? Então, o cansaço parece que é uma coisa normal hoje em dia. Todo mundo se conversa com as pessoas estão sempre exaustas, sempre muito cansadas, e às vezes não sabem explicar, nossa, mas eu não consigo entender por que eu estou tão cansado, ou às vezes eu não durmo bem, eu não sei o que acontece. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto muito, né, hoje em dia. Muito, muito comum. E isso muitas vezes está ligado a problemas, né, de ritmo circadiano. As pessoas não têm exposição suficiente à luz natural. Então, isso pode ser, né, que seja isso, o cansaço extremo. E o nosso padrão de vida hoje, né, é muito diferente do que o nosso corpo foi projetado, né, para a gente viver. Então, o relógio biológico, o ritmo circadiano, né, é um sistema interno de regulação dos nossos processos fisiológicos e comportamentais. É um ciclo que dura aproximadamente 24 horas. Então, esse ciclo ele abrange uma série de funções biológicas, então, sono e vigília. Então, a questão de não dormir bem, muitas vezes pode ser excesso de exposição à luz, né, no horário errado. Controla a temperatura corporal, hormônios, né, e outros aspectos do nosso organismo. Então, o humor também faz parte. O PDF, né, não saiu desse jeito. Mas o uso do celular, por exemplo, é uma coisa que impactou muito a nossa vida. Por exemplo, usar o celular logo antes de dormir. Quem que não faz isso aqui?
Todo mundo, né? Então dá aquela espiadinha no Instagram. Às vezes eu fico me perguntando que tanta gente tem para ver no celular, né? Não tem nada nas redes sociais. Que tanta gente perde tempo com essas porcarias hoje, não é? Se vocês olharem, quanto tempo vocês passam vendo nada, não é? É incrível isso, né? A gente perde um tempo precioso. E estamos ao mesmo tempo fazendo mal para o nosso próprio organismo, vendo o celular que tem a luz azul, né? Na hora errada. Ah, não, mas eu cortei a luz azul no meu celular, no modo noturno. Mas, às vezes, a intensidade luminosa, mesmo com uma cor, né, mais amarelada na luz do celular, pode impactar o seu ritmo circadiano, né? Pode impactar e fazer com que a melatonina tenha um decréscimo acentuado, que eu vou mostrar aqui. Trabalhar em horários, né, noturnos, então isso é um problema também. É ótimo, né, por um lado, porque afinal de contas a gente consegue trabalhar mais com a iluminação artificial, nós somos mais produtivos, mais horas de trabalho, né, a gente consegue trabalhar, principalmente sem gerar calor, né, a iluminação hoje com LED é uma facilidade, então não tem problema do calor que a gente tinha antes com a incandescente, né. Ou a própria fluorescente, que não gerava tanto calor, mas ainda assim tinha o reator, gerava, né, um pouco mais de calor. Mas, de qualquer forma, a gente consegue estender o nosso período, né, de trabalho, que é muito bom. Então, a gente tem um aumento da produtividade. No entanto, a falta de exposição à luz natural, porque a gente vive mais no interior dos edifícios do que no exterior, a gente passa mais tempo dentro de casa, dentro do escritório, dentro de sala de aula, por exemplo, do que a gente passa do lado de fora. Então, isso vai gerar microssono. O que é isso, né? Aquele sono de até 15 segundinhos, que você fala assim, às vezes você está dormindo de olho aberto, né? Você fala, nossa, acho que eu dormi. Nossa, acho que eu dormi. Vocês já passaram por essa situação? Então, o cansaço extremo que faz você, às vezes, dar aquelas pescadas. Então, isso, muitas vezes, é um problema que está relacionado, né, ao ritmo circadiano. Irritabilidade, acho que a gente conhece, né, hoje em dia. Todo mundo parece que está com os nervos à flor da pele, né? Tudo irrita, tudo é caótico, então, tudo é extremo. Então, a irritabilidade é um problema. Problemas de concentração, falta de motivação, comprometimento da memória. Então, tudo isso daqui a gente percebe que é muito comum hoje em dia, para todo mundo praticamente, né? Acho que vocês podem ter se identificado com uns 3 itens aqui, pelo menos, né? Então, isso é problema de falta de exposição à luz natural. Consequências a longo prazo, coisas mais sérias, né? Estresse, doença cardiovascular, síndrome metabólica, que isso está ligado, né, à obesidade, aumento do uso de estimulante sedativo, toma um remédio para dormir, aí precisa de um outro para acordar de verdade, né? E o risco aumentado, isso é uma coisa que acho que me chamou muito mais atenção de tudo que eu li. Risco aumentado de câncer de mama em mulheres com excesso de exposição à luz à noite. Então, as mulheres que têm trabalho noturno, têm um trabalho que mostra isso. Aliás, não tem um só, né? Então, isso foi realmente uma coisa que me chamou bastante atenção. O quanto a gente, o nosso corpo é impactado pela falta de luz natural. Nosso corpo foi projetado para viver do lado de fora. Viver do lado de dentro somente traz muitas implicações, né? Então, a fisiologia do corpo humano foi desenvolvida para viver sobre as variações de cor e intensidade da luz natural. Quando a gente para pensar o que está acontecendo hoje em dia, esse excesso de depressão, acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, principalmente na época da pandemia, os casos de depressão aumentaram muito mais. Então, a chance de você ficar deprimido dentro de casa, fechado, no escuro, é muito maior do que ficar deprimido no sol. Eu acho que eu nunca ouvi falar de ninguém que estava deprimido andando na rua, no sol, no parque, na praia. Vocês já ouviram? Mas ficar fechado dentro do quarto, a chance é grande de ter depressão. Então, isso é uma coisa que nós temos que olhar para a situação que a gente vive hoje e ver o que a gente precisa fazer para mudar. Como eram os edifícios altos, né? Como eles eram projetados quando não tinha o recurso da iluminação artificial, né, de qualidade. Então, a lâmpada fluorescente surgiu na década de 40. Antes disso, a gente tinha iluminação só com lâmpada incandescente, que gerava muito calor, né? Era super... não tinha um desempenho bom, né? Não era eficiente, né? Então, como os edifícios eram projetados? A gente percebe aqui que existe uma coisa em comum entre eles. O vazio central,
uma planta em U, uma planta em L, né? Os arquitetos projetavam de acordo com o alcance da luz natural. Então, essa dissertação da Carol Willis, que é de 95, é antiga, mas é super, super legal. É um livro fantástico, eu recomendo muito a leitura. Não é de iluminação natural, ela trata de outros assuntos, mas ela fala sobre a questão do projeto de edifícios, né? Como isso foi acontecendo ao longo dos anos, como os edifícios foram mudando. E, segundo ela, os edifícios até 15 pés de profundidade, que isso dá 4,57 metros, eles eram alugados por $3 por pé quadrado. 25 pés, 2,60. Então, os valores iam caindo, os valores de mercado daquele edifício iam caindo. Então, isso chama bastante atenção e esse era um recurso muito importante para os arquitetos usarem para conseguirem fazer com que o edifício tivesse um bom valor no mercado. Então, olha só, né? Estava ligado ao desempenho da luz natural. Eu adoro essa foto. É uma foto muito antiga, né? Esse edifício é de 1896, mas olha o que ele mostra, né? Um pé direito generoso, a gente consegue perceber por esse senhor que está em pé. Janelas altas até o teto. As estações de trabalho com as luminárias de mesa. As distâncias são pequenas aqui, né? A gente tem uma outra luminária para ventilação cruzada. Essa imagem, apesar de ser muito antiga, ela vale totalmente para os dias de hoje, né? Inclusive, quando eu vi essa imagem pela primeira vez, o LEED tinha surgido não fazia muito tempo, e eu falei, nossa, que engraçado, né? Eles falam sobre o uso de luminária de mesa como se fosse uma coisa revolucionária, para complementar a iluminância da luz geral, né? Do ambiente de trabalho. Então, se for, eu posso fazer um projeto com uma iluminância relativamente mais baixa, mas se a pessoa quiser aumentar a quantidade de luz que ela tem na estação de trabalho, ela acende a luminária de mesa. Então, isso parece que foi uma coisa revolucionária. A primeira vez que eu li o LEED, né, eu falei, nossa, que coisa interessante, né? Bastante inteligente. Mas depois eu vi essa foto, falei, puxa, né, mais velho que andar para trás, né? Então, isso realmente me chamou a atenção. Essa imagem a gente percebe, então, que muitas coisas, eventualmente, vão ter que voltar a ser como eram. Principalmente se a gente quiser melhorar a condição de trabalho das pessoas do ponto de vista de exposição à luz natural e de contato visual para o exterior. A tecnologia permitiu, então, a construção de edifícios altos, iluminação artificial, o ar-condicionado, que surgiu na década de 50, grandes vãos. Então, os grandes vãos, a gente pôde ter edifícios, né, com escritório open office, tudo aberto. Os funcionários, né, as pessoas passaram a ocupar o edifício numa distância grande das aberturas. O resultado, decréscimo de luz natural, claro, né, não tem como ser diferente, e vistas para o exterior também reduzidas. Isso impactou no ritmo circadiano. Por que as vistas para o exterior são importantes? Não é só por causa de manter o ritmo circadiano regular, mas também porque, na hora que você está no computador, seu olho começa a ficar cansado. Então, seu olho precisa relaxar. E como que eu relaxo o olho? Olhando para a paisagem, longas distâncias, aí o nosso olho começa a relaxar. Então, é importantíssimo que a gente faça isso de tempos em tempos, enquanto a gente está trabalhando. Fundamental para a gente manter a saúde dos olhos. Quantas pessoas que trabalham no escritório conseguem fazer isso, né? Ou mesmo aqui, né, a gente na pesquisa, quantas vezes você, a cada 20 minutos, você olha pela janela? Não, você nem lembra que tem a janela, né? Inclusive, é muito comum no escritório a gente presenciar que as pessoas abaixam as persianas e nem lembram de abrir mais, né? Isso é muito, muito comum. Bom, aí a gente chega, né, nas respostas não visuais e as células intrinsecamente fotossensíveis. Então, essas respostas não visuais é exatamente isso, né, o ritmo circadiano. Então, essa pesquisa é recente, então até o começo do século 21, 2001, se eu não me engano, foi quando começaram a perceber que existia mais do que só os cones e bastonetes que faziam parte, né, da visão. Então, essas células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis, IPRGCs, elas não são responsáveis pela visão. Elas são responsáveis exatamente pelo ritmo circadiano, né?
Então, elas são primordiais no processo de fototransdução circadiana, que é a transformação de energia luminosa em sinais elétricos biologicamente reconhecíveis. Então, o pico aliás, né, o espectro sensível do ritmo circadiano é a porção azul, do espectro. Por isso que usar o celular à noite com o azul, né, da luz, atrapalha muito mais, impacta muito mais. Essa imagem, então, ela mostra a luz chegando aqui nos olhos, atingindo a retina. A retina manda um estímulo nervoso para o núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico, é o marcador mestre. O núcleo supraquiasmático manda um sinal para a glândula pineal produzir melatonina. Isso acontece, a produção de melatonina, numa pessoa saudável, acontece no período só da noite. A melatonina, né, ela é a representação interna do fotoperíodo ambiental. Então, é ela que faz com que a gente sinta sono, é o hormônio do sono, também conhecido como hormônio do sono. E quando está tudo regular, direitinho, a produção da melatonina faz a gente dormir profundamente, vocês descansarem o suficiente. A melanopsina é a proteína sensível, né, à luz, que está presente nas células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis. Então, o pico de sensibilidade da melanopsina, dessa proteína, é de 480 nanômetros. Tem alguns autores que trazem 490, mas é por volta disso. São elas as responsáveis, né, por detectar a luz natural e mandar um sinal, né, para o núcleo supraquiasmático. Então, as respostas visuais é a percepção da luz, da escuridão. As respostas não visuais, regulação do ritmo circadiano, regulação da produção de melatonina, dos hormônios, temperatura corporal, controle de padrões de sono e vigília, coordenação, funções biológicas. Então, muitas vezes a gente dorme mal, a sensação de que, nossa, eu não descansei, eu dormi, mas eu não consegui descansar. Por que isso? Talvez o seu ritmo circadiano esteja irregular, talvez você tenha pouco acesso à iluminação natural e isso precisa ser revisto. Então, como está sendo o meu dia? Eu passo o dia inteiro longe da janela, não tenho acesso visual para o exterior, não tenho uma quantidade de luz suficiente chegando na minha retina e isso começa a trazer problemas, né? Um deles é um problema de sono. Ah, não, eu vou resolver tomando melatonina. Bom, o problema de tomar melatonina constantemente é que seu corpo deixa de produzir melatonina. Então, isso é muito sério, muito, muito sério. O WELL, né, a certificação WELL, foi a primeira que criou um método de avaliação do potencial circadiano dos edifícios. As métricas ainda não têm um consenso, para falar a verdade. Diversos pesquisadores mostram, por exemplo, resultados diferentes. Recentemente, por exemplo, descobriram que a exposição à luz não precisa ser necessariamente só de manhã. Até muito pouco tempo, um ano atrás talvez, a orientação é que você recebesse luz natural, tivesse acesso à iluminação natural, das 7 da manhã às 10, principalmente, no período da manhã. Então, a luz da manhã é importantíssima para regular o seu relógio biológico, mas pesquisas mais recentes indicam que é possível que, se você tiver acesso à luz natural em outros horários, ela funciona também para regular o ritmo circadiano. Inclusive, para vocês terem uma ideia, né, do poder da iluminação, quando vocês têm aquele sono depois do almoço, se vocês forem para o sol, 4.000 lux, sentarem lá um pouquinho, meia hora no sol, é como se vocês tivessem dormido depois do almoço. Olha só, né? Ou tomado café que depois de 10, 15 minutos, muitas pessoas sentem sono, né? Em seguida, vai para o sol, fica meia horinha lá, pronto, você já está novo. Experimentem fazer isso, é bastante interessante, né? Como muda, né, a nossa vida. Então, esses autores, Lucas e outros autores, desenvolveram uma métrica alternativa ponderada à resposta espectral das células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis, que quantifica, então, esses efeitos biológicos da luz. Essa abordagem foi adotada, então, pelo WELL, e a gente tem algumas recomendações, né, quanto que a gente tem que ter num edifício em relação ao lux melanópico equivalente. Aqui a gente pode ver o pico, né, da melanopsina, né, da iluminação melanópica e da visual. Então, a gente tem aqui, por volta dos 480, 490, é o pico aqui para o ritmo circadiano, né, a resposta espectral do ritmo circadiano.
Nós desenvolvemos um trabalho recente, que foi apresentado agora em agosto, em Zurique, onde, a partir de um levantamento que nós fizemos na revista Projeto, todos os edifícios que foram feitos em São Paulo, desde a década de 70 até 2010, nós fizemos um levantamento classificando a posição do core, do núcleo de circulação vertical, desses edifícios. Então, nós percebemos que a maior parte dos edifícios produzidos em São Paulo, eles têm o core ou central ou deslocado para uma das paredes. Então, a ideia, né, o objetivo desse trabalho era identificar, nós fizemos um edifício, nós fizemos um edifício padrão aqui, né, de acordo com as dimensões usadas no mercado, as dimensões do core também, e nós quisemos avaliar, então, o desempenho desse pavimento do ponto de vista da iluminação natural em termos de ritmo circadiano. Esses foram os parâmetros que a gente utilizou. Nós usamos a ferramenta Alpha da Solema, que tem uma parceria, né, com o MIT. É um programa bastante interessante, fácil de mexer, mas tem muitas limitações, né? Mas ainda assim é muito, muito interessante. E a medição nesse software não é mais horizontal, então a gente não tem a medição, né, como num luxímetro, que você olha o plano de trabalho. A medição é vertical, quanto de luz chega na retina. Por isso que a gente tem uma altura maior aqui, né? Onde está aqui? Então, o grid fica a 1,20 m, não fica mais a 75 centímetros, que é a altura da mesa. O tipo de céu simulado foi céu encoberto e claro. Mais uma vez, né, a simulação é estática, o alfa tem muitos entraves, né? Então, nós tivemos que pensar em algumas alternativas para tentar chegar num resultado um pouco mais próximo do real. Então, simulando com os céus disponíveis, tanto o céu encoberto quanto o céu claro, nós tivemos resultados muito similares, né? Durante o meu trabalho de doutorado, eu estava avaliando sobre, uma das partes, né, a avaliação foi sobre qual tipo de céu usar para simulação computacional. O céu completamente encoberto não era o céu modelo da cidade de São Paulo, então eu fiz um levantamento, aqui a gente pode ver, né, o céu nebuloso, céu parcialmente nublado com dominância para o difuso, céu parcialmente nublado com dominância para o claro e o céu claro. Então, a recorrência de céu claro, que a gente usou aqui na simulação, é só no inverno, quando a gente praticamente não tem chuva, né? A quantidade de chuva que a gente tem no inverno é baixíssima, então, por isso nós temos mais dias de céu claro. O céu de São Paulo tem uma variação maior, então, para parcialmente nublado, que é o que a gente tem que simular, né? De qualquer forma, esse resultado a gente usou para colocar os dados, né, aqui usar o tipo de céu no alfa. E esses foram os resultados. Para o dia 21/3, nós simulamos para vários horários, 7 da manhã, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Nós apresentamos só alguns horários aqui, porque são muitas simulações, mas de qualquer forma, o que a gente percebeu? Que a disponibilidade, né, para o ritmo circadiano, de uma maneira geral, era muito boa. Então, o resultado era muito alto. Esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo é a posição da cabeça do usuário. Então, o programa permite que você faça avaliação com 8 posições da cabeça, né, que é a posição do seu olho que interessa. Os resultados foram ótimos, só que tem um problema, né? Esse tipo de resultado é inviável, ninguém usa a luz natural desse jeito. Por quê? Mesmo com um edifício com um vidro de controle solar, isso aqui é muito comum, muito, muito comum. Essa mancha, né, de sol que atrapalha muito, e as pessoas que estão próximas às janelas vão fazer o quê para conseguir trabalhar? Vão abaixar as persianas. E muitas vezes as persianas ficam abaixadas por meses. Tem até pesquisa que mostra isso, né? Que as persianas, uma vez que as pessoas abaixam as persianas, elas esquecem completamente de levantar, porque realmente, né, a prioridade no escritório não é se está vindo luz natural na minha mesa, é o que eu preciso entregar agora. Então, claro, né, ninguém vai prestar atenção nisso, né, ninguém, exceto nós, arquitetos. Um trabalho muito interessante que eu tive contato na época do mestrado foi esse do Hausladen e outros autores,
onde ele mostra que uma fachada, ela não pode ser entendida como um elemento único. Então, nós temos, na zona de luz natural, a parte mais alta aqui da fachada, né, considerando isso um único pavimento. Então, aqui é a área, a zona onde a gente tem mais contribuição de luz natural. A zona de visão, onde as pessoas têm acesso para o exterior, e a gente também tem uma contribuição de luz natural. E essa porção aqui, na zona funcional, como eles chamam, é uma zona onde existe contribuição térmica, pode ser usada para ventilação, mas em termos de iluminação natural, ela não tem contribuição nenhuma. Sendo assim, essa foi uma proposta, né, do doutorado que eu simulei, inclusive, para cá, para esse trabalho que a gente apresentou em Zurique. A proposta é a seguinte, né, deixar essa parte de baixo, né, do peitoril fechado, não deixar o vidro chegando até a parte de baixo, né, até o piso. Vidros de dois tipos, né? 2 vidros de controle solar ou eventualmente até um TVIS mais alto, aqui é um TVIS, Visible transmissão visível de um vidro comum. E aqui a gente tem um vidro com uma transmissão um pouco mais baixa, ainda muito alta. Para vocês terem uma ideia, o edifício Rocha Verá, que vocês talvez conheçam, né, do Aflálio Gasperini, que a gente tem aqui na Avenida Morumbi, na Shukri Zaidan, não na Morumbi. É um edifício que a transmissão visível é de 26%. E essa foto anterior é de lá. Então, embora seja um vidro escuro, né, um vidro com uma transmissão baixa, porque o foco é sempre o consumo de ar-condicionado, ainda assim entra muita luz, muita luz. Na nossa simulação, no alfa, a gente usou um vidro de 32% de transmissão luminosa, que é alto, né? Então, para a gente aqui, que o nosso foco é controlar o calor, principalmente. Então, a partir dessa proposta, né, dos autores, eu desenvolvi no doutorado essa proposta aqui. Então, onde tem a circulação das pessoas, hoje é importante ter um controle maior da quantidade de luz que entra, a proposta é usar proteção solar, com uma prateleira de luz aqui, e acima da prateleira de luz, deixar um vidro com uma transmissão luminosa mais alta, porque aqui a gente não tem tanta entrada de calor como a gente tem nas outras áreas, e isso poderia fazer com que a gente tivesse um desempenho da luz natural melhor. Inclusive, para controle do ofuscamento, que ainda assim a gente tem uma iluminância alta, é possível colocar uma persiana aqui embaixo. Então, se eu precisar controlar ainda mais a quantidade de luz que entra no meu pavimento, que pode ser que me incomode aqui na minha estação de trabalho, eu posso usar uma persiana aqui embaixo, né? E eu ainda tenho luz natural entrando por cima. Não tem nenhuma novidade em termos dos recursos que eu usei, o vidro já existe, a prateleira já existe, os brises, né, as proteções solares já existem, mas essa composição aqui ainda não foi construída para a gente poder avaliar o quanto isso funciona. Só por simulação, a gente fez simulação e tudo realmente indica que tem um bom desempenho. Essa simulação aqui foi o que a gente fez para avaliação da iluminação natural e do ritmo circadiano. Nós podemos ver então que nesse trecho, nessa porção aqui, nós não temos esse sistema de fachada proposto. A iluminância é de mais de 22.000 lux, e o decréscimo da iluminância no sentido do core, né, é bastante acentuado, 337 lux. O lux melanópico, a gente tem que ter 250, está ótimo, né, atenderia. Aqui, no trecho onde foi usado a proposta, né, da fachada, mais de 5.000 lux. E o decréscimo não foi tão acentuado quanto a gente viu aqui. Do ponto de vista do ritmo circadiano, está ótimo também, né? Atenderia. Principalmente nas posições que estão voltadas, né? Que estão voltadas para a fachada. Nas demais, seria um problema. Então, isso mostra que os edifícios devem ser avaliados dessa forma também, quando fossem determinados os layouts. Então, o layout, como vai ser do edifício? Então, o posicionamento das cadeiras, das mesas, para que as pessoas tenham um bom desempenho no edifício, isso é uma das avaliações importantes para fazer. Qual que é a estação de trabalho que vai ser mais prejudicada?
É claro que a gente tem o recurso da iluminação artificial, mas, como eu falei, a iluminação natural é a que mais impacta na regulação do ritmo circadiano, porque tem uma intensidade muito mais alta da luz e tem variações da luz, né, da cor da luz. Edifícios que já fizeram áreas interessantes com muita luz natural. Então, o Commerzbank, que é um edifício antigo, de 1997, mas tem uma performance assim de cair para trás. Eu visitei o edifício em 2010 e o Foster e os arquitetos, né, que trabalham com ele, isso aqui foi fruto de um concurso. Eles propuseram esses andares mais altos, né, onde tem esses jardins. Então, tanto as faces internas do edifício como externas têm uma quantidade de luz muito boa. E esses jardins contribuem para a iluminação interna aqui. Eu visitei na época do mestrado, fiz uma simulação do edifício, fui visitar num domingo. Então, embora fosse um banco, né, seja um banco, eu consegui medir com a iluminação desligada. Foi muito legal, né, colocar o luxímetro e perceber que até nos corredores internos aqui, o edifício atende à norma, com tudo desligado. Foi uma experiência e tanto. Eu ouvia falar muito do Commerzbank na época que eu estava na graduação. Eu falei, um dia eu preciso conhecer esse edifício. Nunca ia imaginar que ia acontecer de verdade, né, no mestrado, que ia chegar com o luxímetro e realmente perceber como o edifício é impecável de vários aspectos, muito, muito legal. E essa área é uma área de uma qualidade muito alta, é como se fosse uma sala da descompressão com luz natural. Então, se eu quiser pegar meu computador e trabalhar aí, principalmente agora, né, que todo mundo trabalha com laptop. Um outro edifício que eu visitei, na época que eu estudei na Suécia, foi esse edifício, o Think Tank, que na época que eu visitei, eu fiquei completamente alucinada, né? Um edifício construído em madeira, muita madeira, que é muito comum, né, lá nos países nórdicos. Mas o que mais me chamou a atenção, na época que eu não entendi para que servia, essa janelinha daqui, essa janela maior, que tem a altura de uma pessoa, né? Isso é uma área que cabe uma única cadeira, uma cadeira assim, bem simples, né? Uma cadeira bem simples, para a pessoa simplesmente olhar para o exterior. O exterior desse edifício, esse é o edifício dos Correios de Estocolmo. É uma vista para um campo completamente aberto. E quando eu fui, tinha bastante neve, era muito, muito bonito realmente de visitar. E na época que eu visitei, eu falei, nossa, mas não faz sentido, né? Alguém sair da estação de trabalho para sentar nessa cadeira. E cabia a cadeira, não cabia uma pessoa junto, cabia a cadeira. E ficar olhando para fora, para a neve, eu falei, mas que gente esquisita, né? Para que fazer uma coisa dessa? Eu olhei e saí. Hoje eu acho que foi genial. A proposta dos arquitetos, genial. Porque isso é uma sala da descompressão, a pessoa pode sair, dar uma espairecida, mas ela tem acesso à iluminação natural, que é muito difícil nos países nórdicos. Na época que eu fui para lá, 2005, para vocês terem uma ideia, o Google ainda não existia tão bem. Aliás, era muito ruim, né? O Google praticamente não funcionava. Anos-luz do que está hoje, né? Era muito ruim. E quando eu fui pesquisar as coisas sobre iluminação natural, eu via, né, a quantidade de pessoas que tinham depressão, principalmente nos países nórdicos, e esse desespero pela luz natural, a questão da cultura era muito diferente. E eu olhava e falava, nossa, mas por que esse desespero para sentar no sol, né? Que gente esquisita, nossa, como é diferente aqui, né, nos países nórdicos, que gente esquisita, mas tá bom. E depois eu peguei o inverno lá. Aí eu entendi por que eles ficavam desesperados procurando o sol, porque realmente não tem. Então, essa janelinha aqui é mais do que perfeita, para eles realmente terem acesso à luz natural, poderem espairecer, e é um tipo de sala da descompressão. Uma coisa que não está ligada à palestra totalmente, mas eu trouxe porque é uma questão impactante. Os edifícios pele de vidro são uma ameaça brutal para os pássaros. A mortalidade dos pássaros aqui, por causa de janela, é essa ordem que vocês estão vendo aqui, em milhões. Isso chama bastante atenção.
E o Rocha Verá é um dos edifícios que tem esse problema. Uma aluna minha de iniciação científica fez um estudo de colisão de pássaros em edifícios envidraçados, e ela conversando com uma pessoa da manutenção do Rocha Verá, que é um edifício belíssimo, o paisagismo do Rocha Verá, quem puder ir conhecer, vale a pena, é lindíssimo, lindíssimo. Acho que é um dos mais bonitos da cidade, assim, é muito, muito bonito, vale a pena conhecer. Só que os pássaros colidem com o vidro e tem uma pessoa responsável por recolher os pássaros mortos de manhã. Isso porque o edifício tem uma fachada inclinada também, então essa fachada de vidro, ela reflete o chão também, o que é um problema. Os pássaros não entendem o vidro, né? Não faz parte do repertório dele o vidro. Ah, vamos colar uma imagem de um passarinho, né, de um falcão lá, para eles devem chegar aquilo como um borrão, não adianta nada. Então, o problema realmente é a gente resolver isso. E uma das coisas que faz com que o número de colisões diminua é usar, por exemplo, brise na fachada. Então, olha só, né, o brise não tem só essa função do controle térmico, do controle da iluminação natural, mas também gera esse impacto positivo para o meio ambiente. Um outro problema, né, que a gente tem em relação à iluminação artificial. Vocês devem ter percebido em casa que a iluminação artificial à noite atrai bichinhos, né? Atrai bichinhos. Vocês estão acostumados a ver isso na luminária. Mas atrai pássaro também. O que vocês estão vendo é aquele tributo para as Torres Gêmeas, em Nova York. E esses pontinhos brilhando aqui são pássaros e mariposas. Então, os pássaros, eles voam, ficam completamente desorientados, colidem entre si, ficam cansados e morrem. Inclusive, eu trouxe essa matéria, né, um trechinho da matéria do New York Times, para vocês verem, né, quão grave é isso. E uma coincidência horrorosa, né, que no dia 11 de setembro, quando essas luzes são acesas, é o dia da migração dos pássaros nos Estados Unidos. Olha que coincidência horrorosa, né? E os pássaros acabam morrendo aí, porque eles ficam presos, desorientados por causa do excesso de luz. Então, bem no dia da migração, no dia 11 de setembro, né? Uma coincidência horrorosa. Então, as pessoas ficam sentadas nas coberturas e elas contam o número de pássaros que tem voando e, a partir do momento, desligam as luzes, esperam os pássaros dissiparem, aí ligam novamente. Então, é realmente um problema. Para vocês terem uma noção, teve uma população de morcegos, isso aconteceu na Inglaterra, numa cidade do interior, eu não vou lembrar qual, mas eles resolveram iluminar uma via que não tinha iluminação nenhuma. E uma população de morcegos inteira foi dizimado, porque para cruzar aquela área da avenida, da rua, né, que não tinha iluminação, eles iam beber água no rio, ali do lado. E a população de morcegos foi absolutamente dizimada. Então, é um impacto grande, não só para a gente, mas para os bichos que vivem com a gente, né, no mesmo planeta, que tem tanto o direito quanto a gente, né, de viver aqui. Então, é isso. Muito obrigada. Perguntas? Oi. Eu queria adicionar nessa tua fala do final a migração. Eu não sei em qual cidade do Brasil que era, mas era uma cidade praiana, e a iluminação urbana dos edifícios que estavam sendo construídos na orla da praia fazia com que as tartaruguinhas Fortaleza, que as tartaruguinhas filhotes também migrassem em direção à luz, né? Estavam sendo mortas ali por causa da migração errada. Então, muitas vezes a gente projeta para as pessoas, quando a gente devia também projetar para os outros seres que convivem com a gente. Ah, a iluminação é um problema. Bom, está vindo luz, poluição luminosa da cidade, põe um blackout. Mas e para os pássaros que vivem ali, os morcegos, né? Eles não têm como usar nenhum recurso. Então, bom, mas a gente tem um problema de segurança seríssimo em São Paulo, não dá para ficar no escuro, então é um problema, né, da gente resolver. Então, a questão do impacto, né, da iluminação artificial na nossa saúde, o uso da iluminação artificial à noite, né, o impacto da iluminação artificial à noite, ou mesmo para os pássaros, para os morcegos e para os outros bichos, né, que não tenho a menor ideia como é o ritmo circadiano de cada um, mas com certeza deve ter um impacto também. A gente tem que pensar no projeto, né, tentando melhorar para todo mundo, porque, afinal de
de contas, eles têm tanto direito a conviver no espaço como a gente. Isso não vale para as baratas. Para as baratas, não, mas para o resto vale. Para os coelhinhos vale, para os cachorrinhos, gatinhos, para as baratas não. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação ao ciclo circadiano, muito mais um interesse pessoal. As pessoas elas têm o costume de à noite, né, se forem muito sensíveis à luz, de colocarem blackout para dormir. Eu queria saber como é que isso impacta, por exemplo, a questão do ciclo circadiano, porque eu imagino que seja algo positivo, você eliminar a luz. Por outro lado, quando essas pessoas vão dormir em um outro lugar, por exemplo, num quarto de hotel, que não tem um blackout tão eficiente, a dificuldade para dormir é enorme. Como é que isso funciona? Nessa situação de você dormir fora de casa, você tem que levar aquela venda, né, para os olhos, mas realmente, acho que eu esqueci de mencionar, esqueci de mencionar naquele gráfico que eu mostrei, que é um gráfico bastante interessante também, da produção de melatonina. Aqui nós vemos a produção de um indivíduo saudável numa noite completamente escura. Então a produção de melatonina, ela começa a aumentar, tem alguns picos, né, mas de uma maneira geral ela é muito alta, ou seja, esse indivíduo vai dormir muito bem, com certeza absoluta. Esse decréscimo aqui é com um impulso luminoso no nível dos seus olhos. Então olha só a encrenca, né? Por isso que muitas pessoas perdem o sono à noite. Fiquei olhando coisa no celular, perdi o sono. Não, você não perdeu o sono só porque você viu um monte de asneira. É porque você estava com a luz bem no seu olho, né? Então, olha só, aqui a gente tem um decréscimo grande para conseguir fazer com que a melatonina recupere, né, ou chegue próximo do nível que ela estava. Antes de você receber o estímulo luminoso no nível do seu olho, demora. Então, por isso as pessoas muitas vezes dormem mal, porque elas têm um estímulo luminoso no horário que elas não poderiam ter. Então, realmente, é importantíssimo dormir no breu total, sem luz nenhuma, porque isso vai fazer com que você durma melhor, chegue, né, no sono reparador, no sono REM, né? Mais alguma pergunta? E aqui é um indivíduo tetraplégico com uma lesão na vértebra C6, na cervical, né, vértebra sexta, vértebra cervical. Então, o ritmo circadiano é praticamente inexistente. A pessoa vai dormir no horário errado, vai acordar no horário errado. Então, isso aqui é uma pessoa que sofreu uma lesão, um comprometimento aqui para o impulso nervoso chegar na glândula pineal. Oi, Érica, tudo bem? Tudo bem? Aqui. Matheus, meu nome. Eu tenho uma curiosidade e queria saber se você tem alguma coisa para indicar quanto à simulação, à validação e calibração de simulação de luz espectral, com o alfa, por exemplo. Se a gente fez alguma simulação e comparou com o real e a gente comparou com o alfa? Eu perdi a voz aqui, mas mais ou menos isso. Se vocês fizeram isso e se não fizeram, se tem gente fazendo, se tem métodos já tem. Inclusive, em Zurique eu encontrei o Alstam, da Solema, né? E ele estava me falando que ele fez um dispositivo, né, um sensor para medição de luminância, lux melanópico. Então, ele fez esse sensor e conversando com o professor Ruticai, ele me falou que outros lugares já estão usando. Eu mesma nunca fiz, gostaria muito de fazer. Na verdade, é uma próxima pesquisa que eu já até fiz uma proposta. Então, toda vez que eu faço a simulação, eu estava até falando para o professor Ruticai, eu sempre acho que pode estar errado. A primeira coisa que eu faço é duvidar se aquele resultado deu certo, porque são tantos dados que muitas vezes você tem que entrar, que o risco de dar errado é grande. Então, você precisa repassar por tudo e ver se tudo que você fez de fato estava certo, se os dados de entrada, não dá só para apertar um botão e acreditar. Então, eu honestamente gostaria muito de poder fazer uma pesquisa comparando sim, mas ainda não fiz. Acho que é aqui.
Boa tarde, Érica. Boa tarde. Parabéns pela palestra brilhante. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, porque essa questão do ciclo circadiano é fascinante, mas tem uma questão evolutiva. Não sei se você tem esse tipo de informação. Se tem diferenças entre pessoas que moram em países tropicais, países nórdicos, em relação a isso evolutivamente, porque acho que é recente o uso de blackout, né? Mas será que a gente tem alguma evidência que mostra uma diferença entre pessoas que são de diferentes locais? Nunca li nada sobre isso, mas as pessoas em países nórdicos elas já estão bastante adaptadas a pouca luz. Então, tem muitas pessoas que optam por fazer, por exemplo, bronzeamento artificial, para ter contato, né, com mais luz do sol, como se tivesse, né, o sol de verdade. Então, mas eu nunca li nada sobre isso. Eu sei que as pessoas acabam se acostumando, né, com pouca luz. Quando eu morei na Suécia, tinha um colega que ele era da Holanda. E ele pediu para trocar de quarto na república que a gente morava, porque praticamente não batia sol. E a Holanda estava ali do lado, né? Não estava muito longe. E ele não conseguiu ficar ali de jeito nenhum, porque tinha menos sol do que ele estava acostumado a ter. Então, eu acho que todo mundo é mais ou menos a mesma coisa. A gente convive com o que tem, mas eu acho que... Eu nunca li realmente uma pesquisa sobre isso. Oi, eu de novo. Oi. Eu tenho duas questões, na verdade, para comentar. Até tu comentou dessa atração da luz pelos pássaros, etc. E uma questão da luz branca que é bastante difundida, mas a minha pergunta é no sentido assim, se existem estudos e orientações em relação a isso, porque no meio urbano eu vejo que agora está sendo muita lâmpada de vapor trocada por LED, né? E LED branco. E é sabido que o branco atrai também vetores, né? Dengue, chikungunya. Então, se existem discussões nesse patamar aí sendo verificadas, e também questões de iluminação que, não sei se é bem essa palavra característica, que elas englobam características solares, porque eu vejo na arquitetura muita introdução dessas lâmpadas que agora conseguem que as plantas façam fotossíntese dentro de casa, enfim, para ter horta, etc. São lâmpadas, na verdade, a cor, na verdade, é rosa, ela tem um espectro específico para produzir mais. Então, é uma lâmpada que é toda rosa, o espectro dela é todo rosa, e ela faz naquela intensidade produzir mais. Então, para cada estágio da planta, em termos de crescimento, então, se eu preciso que uma planta floresça mais, eu uso um espectro. Se eu preciso que ela dê mais fruta, né, eu uso outro espectro. Então, esses estudos já existem. O impacto do LED no meio urbano, eu vou ser honesta com você, não é uma coisa que eu leio muito. Eu sei que tem muita discussão sobre esse impacto. O problema é que eu acho que não vai voltar a ter outro tipo de recurso luminoso, porque é pouco eficiente, né? O LED é muito eficiente, gasta pouco, mas tem esse problema de ser extremamente branco, com espectro, né, azulado, então, no azul, muito alto. Então, realmente, é um impacto grande, mas nunca li muita coisa a respeito, né? Nunca pesquisei de forma aprofundada. Talvez uma coisa com a indústria, né? Que precisaria ser verificada essa temperatura da cor, enfim, em relação à implantação. Então, essa parte de temperatura de cor, porque dependendo da intensidade que você precisa para a rua, você vai precisar de um LED que não tem em 2700, por exemplo. Ele tem só em 5000 kelvins. Que é o que a gente mais vê, né, na rua. Então, isso muitas vezes é pelo desempenho que você precisa ter nessas luminárias, né, nos postes, você precisa ter um desempenho muito alto. Então, realmente, você só vai encontrar com uma temperatura de cor muito mais alta. Entendi, obrigada. Imagina. Acho que a gente está meio aqui no horário já da Bienal, né? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar, então? Bom, agora está chegando aquele momento que está todo mundo esperando, coração assim a mil, né? Que a gente vai falar o balanço um pouco aqui do nosso evento. Eu vou e também as premiações. Eu vou chamar aqui, primeiramente,
o professor Fernando e a professora Carolina, que fizeram a coordenação aqui da Bienal, né? O professor Fernando, que está na frente dessa coordenação há muitos anos. E também a gente teve projetos muito legais, eles vão falar um pouquinho aqui. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Eu faço questão sempre de fazer essa pequena abertura dessa cerimônia final de comunicação dos resultados do concurso. Primeiro, para eu garantir que eu não esqueça de reconhecer e agradecer a quem é devido. Né? Eu queria fazer um reconhecimento, um agradecimento especial à Lloyd, coordenadora do ENCAC 2023, que atendeu a 100% das demandas que a coordenação da Bienal fez. Realmente nos deixou muito à vontade para realizar os trabalhos. Um outro agradecimento especial à Carolina, de Resende Maciel, tá certo? Que atuou como coordenadora local da Bienal. É importante, às vezes o pessoal pergunta, mas qual é a diferença, coordenação geral, coordenação local? Na primeira Bienal que eu organizei, a terceira, logo que o lembrado Maurício Roriz me passou o bastão, em 2013, em Curitiba, eu fiz as duas coisas. Eu morava perto, em Florianópolis, mas logo eu vi que locais mais distantes não ia funcionar. Então a gente passou a utilizar a figura da coordenação local, que é a que efetivamente suja as mãos e faz o evento acontecer. Então, um agradecimento especial à Carolina, que atuou brilhantemente na coordenação local. Tá? Para mim, sempre é muito caro, né, trabalhar com a Bienal. Eu tenho trabalhado, essa já é a 11ª. Eu fico pensando, eu vou passar o bastão para algum outro. Mas, assim, eu tenho uma lembrança muito querida do José Miguel Arosteg, fui aluno dele, talvez um dos últimos colegas brasileiros que esteve com ele. Estive em 96 num evento no Rio de Janeiro, organizado pelo Oscar Corbella, também já falecido, em Ipanema, e a gente ficou nos colocaram num hotel, assim, bem pertinho da praia, no canto esquerdo, e eu me lembro então do café da manhã, e depois a gente caminhar pela orla, ele sempre com um indefectível tererê na mão, e realmente era uma figura. Um arquiteto de rara sensibilidade e um pesquisador nato. Não tinha nenhum curso de pós-graduação, mas ele dominava essa questão ambiental como ninguém. Tem trabalhos dele, muita gente talvez não conheça, né? Mas são usados como referência ainda hoje em dia, especial o conceito de desejabilidade, indesejabilidade da radiação solar, referenciado na temperatura neutra. Eu usei bastante já esse conceito dele, e é daqueles trabalhos que perduram. Né? Então, no falecimento dele, em 96, talvez alguns meses depois de a gente estar junto nesse evento no Rio de Janeiro, foi sentido por todo o grupo, toda aquela geração que conhecia. E em 97, no ENCAC de Salvador, na Bahia, o grupo decidiu, então, homenagear o José Miguel Arosteg, instituindo, então, esse concurso, que, graças a Deus, perdura até hoje, a 13ª sessão, concurso estudantil de projeto de arquitetura bioclimática, José Miguel Arosteg. Antes de passar a palavra à Carolina, eu queria só lembrar, assim, o que a gente mantém da Bienal, além de ela ocorrer paralelamente aos ENCACs, bianualmente, a gente mantém um site da Bienal, muito enxuto. Tá? Tem um pequeno histórico do Arosteg, tem algumas informações das bienais anteriores, mas o mais importante é a base de projetos que tem lá, porque a gente faz questão de deixar todas as plantas, né, todos os quadros dos projetos premiados. Então, nós temos lá já uma base bem significativa, né? Vai ter agora 13º ano,
de projetos, então, que buscaram, né, os seus resultados na consideração das questões ambientais. Então, acho que vocês estão loucos para saber qual foi o resultado. Eu vou passar a palavra à Carolina, que oficialmente, então, vai contar para vocês como é que... Ah, me desculpe, tem mais uma coisa, antes de passar para a Carol. Desculpe, Carol. Tem uma coisa muito importante, e eu não posso esquecer. Eu me lembro que numa Bienal eu já esqueci. Eu estava pensando agora, vou esquecer de novo. Não. Um concurso, qualquer concurso que seja, ele só tem sucesso através de 2 grupos. Qualidade dos projetos que são submetidos e a comissão julgadora. Tá? Nós tivemos uma comissão bárbara, trabalhou de uma maneira muito diferente. Normalmente a gente fazia presencialmente um dia antes do evento começar, mas nesse caso foi domingo, a gente teve dificuldade de fazer isso, reuniu o pessoal no domingo, então a Carolina montou planilhas através do Google Drive para cada um dos membros da banca para fazer a sua análise individual, e no primeiro dia do evento, bem cedinho, nós estávamos juntos aqui, então presencialmente, buscando os denominadores comuns para definir os resultados. Então, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao professor Ademar Pala, professor aqui na área de conforto da Faculdade de Mackenzie, ao professor também, eu sei, meu arquiteto Rodrigo Loeb, não sei se está aí, Rodrigo, e a professora Denise Duarte, da FAUSP. Tá? Uma equipe genial e foi muito bom. Né? A gente nota quando o pessoal trabalha com certa unidade e acaba definindo, mas esse eu gostei, esse eu não gostei, e acaba meio que havendo um consenso. Então, isso aí a gente fica tranquilo que realmente foi o trabalho da escolha foi de melhor qualidade. Obrigado por vocês. Passo a palavra, então, à Carolina. Boa tarde a todas e todos. É um imenso prazer ser a coordenadora local da tradicional Bienal José Miguel Arosteg, 13ª edição. Para eu fazer a entrega e revelar os primeiros lugares, eu gostaria de chamar a nossa comissão julgadora. Professora Denise, poderia subir ao palco, por gentileza? Palmas, professora Denise. E chamar também o professor Ademar Carlos Pala, aqui da FAU Mackenzie, por gentileza. Então, só para a gente contextualizar, recebemos 24 trabalhos da América Latina, englobando Brasil, Uruguai e Argentina. Então, a gente teve um resultado bastante diverso em representação geográfica. Será que eu faço suspense? Já posso revelar? Vou começar pelo 3º lugar e depois a gente vai fazer as menções honrosas também. Então, dos 24 trabalhos que recebemos, 12 foram escolhidos para fazerem parte da exposição que vocês viram lá no saguão principal da FAU. Esses 12 trabalhos vão ficar expostos também no site da Bienal e a gente vai anunciar, então, primeiro o 3º lugar foi latino-americano, né? Universidade de la República do Uruguai, a aluna Valentina Alzati, com orientação de Pablo Frontini e Constance Zurmendi. A equipe está aí? Tem alguém para receber? Ok, parabéns aos envolvidos. Vamos passar então para o 2º colocado. Universidade de Buenos Aires, Victoria Calabug Aguilar, com orientação de Ana Maria Campagnoni. E do 1º lugar, também a Universidade de Buenos Aires, Nicole Nathalie Correia, Luiz Inácio Penise Maniverde e orientação de Jorge Maruzic. Uma pena que não estão presentes, mas depois a gente faz o encaminhamento da entrega.
Vou passar então para as menções honrosas. Dos 12 trabalhos, então, 3 foram escolhidos como os 3 primeiros colocados e a gente teve 4 menções honrosas. Esses trabalhos apresentaram uma qualidade também excepcional, mas não receberam primeiro, nem segundo, nem terceiro lugares. Então, as menções honrosas foram para a Universidade Federal da Fronteira do Sul, Campus Erechim, Rio Grande do Sul, alunos Ayane Liz Doprikoff e Leonardo Egídio Dalagnol, com orientação de Vinícius César e Ana Maria Araújo. Ok, parabéns. Universidade Federal da Fronteira Sul. Mais uma menção honrosa também foi para a Universidade de Buenos Aires, Renata Veda, com orientação de Jorge Maruzic e Sebastian Porchetto. E a terceira menção honrosa, Universidade de la República Uruguai, Nahuel Alves, Emília Lizuain, Braulio Capagorri, com orientação de Sebastian Pérez e Daniel Sosa. A última menção honrosa, Universidade de la República Uruguai, Ignacio Aguilera, Rodrigo Rouco e Lucia Tonossi, com orientação de Sebastian Pérez e Daniel Sosa. Eu gostaria só de destacar que todo o nosso processo de avaliação é feito às cegas. Então, a comissão julgadora não sabia de onde eram os trabalhos, né? A gente faz um trabalho de tirar qualquer tipo de identificação. E, por fim, eu gostaria de perguntar se algum grupo participante da Bienal, algum aluno ou orientador, está presente aqui na sala para representar. Vem para cá, então, sobe aqui. Vem aqui só para representar os grupos participantes. Por favor. Want you now, Venus in the sky. How he doesn't want it nowhere. You lose yourself, no one can the same. There's no reason to be lonely. I said be yourself, give your free will a chance. You've got to learn to succeed. Representantes aqui da Universidade Federal do Amapá, parabéns. Está exposto lá o trabalho de vocês no Instagram, né? Muito bom, parabéns, viu, grupo? Vocês representaram muito bem região norte, parabéns. Eu acho que a gente pode tirar uma foto para registrar esse momento. Parabéns, 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 Assiste, muito bom. Parabéns, parabéns. Obrigada.
Certo, então agora a gente vai passar a bola para a professora Lloyd, para a gente continuar com as homenagens, e eu agradeço muito a atenção e a presença de vocês aqui no encerramento. Obrigada. Agora eu chamo a Kellen para falar um pouco aqui da nossa premiação, que a gente tem uma premiação de artigos, né? Isso é bem interessante. E ela vai fazer toda a apresentação aqui. Aqui eu enxergo. Boa noite, pessoal. Nós temos hoje a premiação dos melhores artigos por área temática. Antes de anunciar os trabalhos melhor avaliados pelas comissões, eu queria só rapidamente fazer um resumo do nosso trabalho da comissão científica, que nós recebemos 293 trabalhos entre artigos e resumos expandidos, sendo que desse número 218 foram aprovados e publicados nos anais do evento. Pela primeira vez a gente teve a oportunidade de publicar os anais no portal de eventos da ANTAC, e a partir desse ano os nossos artigos serão todos publicados e esperamos, a partir de 2025, também submetidos nessa mesma plataforma, para facilitar todo o processo para todo mundo. E isso vai nos permitir melhor visibilidade, né? Citação dos nossos trabalhos. Com certeza, no momento que os artigos de eventos científicos estão sendo tão desvalorizados, né? Infelizmente, a gente tem uma oportunidade de ter uma melhor valorização dos nossos trabalhos e também incentivo para a publicação nos eventos científicos. Eu queria fazer um agradecimento especial aos mais de 180 avaliadores que nós tivemos trabalhando com a gente, né? Comissão científica não foi apenas a Kellen, nem o Érico Maziero. Teve uma equipe muito grande aí por trás que fizeram o papel de avaliadores dos trabalhos, e também aos 16 coordenadores de áreas temáticas, né, que trabalharam exaustivamente nesse período todo. E eu gostaria de relembrar o nome que tanto incomodou vocês, provavelmente, né? Vou passar a bola para eles: a professora Raninha, acústica, e a professora Estela Mares, a professora Liliane, do Instituto Federal do Tocantins, e o professor Lucas Barbosa e Souza, da Federal do Tocantins, em Clima e Planejamento Urbano, o professor Fernando Cavalcante, da Federal de Alagoas, e a professora Cláudia Barroso Krause, da Federal do Rio de Janeiro, a professora Marielle Lukianchuk e a professora Rosilene Regolão Brunheira, da Universidade Estadual de Maringá, no tópico 4, desempenho térmico. Professores Eduardo Grala Cunha, da Federal de Pelotas, e o Leandro Carlos Fernandes, da Federal do Paraná, no tópico 5, eficiência energética. A professora Cláudia Amorim, da Universidade de Brasília, e a professora Ayana Medeiros, da Universidade Federal de Roraima, no tópico 6, iluminação natural e artificial. Professora Núbia Bernardi, da Unicamp, e a professora Thaisa Sarmento, da Federal de Alagoas, no tópico 7, conforto ergonômico e qualidade ambiental. E o professor Alexandre Toledo e o professor Ricardo Vitor Barbosa, ambos da Universidade Federal de Alagoas, no tópico 8, de práticas didáticas. Então, gostaria de uma salva de palmas a todos e a todas que colaboraram enormemente com o nosso trabalho ao longo de longos meses. Alguém da comissão está aí? Tem, né? Tem um pessoal aí que eu vi. Vamos levantar para bater palmas para esse pessoal que trabalhou bastante. Trabalharam firme com a gente.
se eu incomodei os autores, vocês não imaginam eles. O quanto eu fiquei enchendo o saco deles. Bom, e era isso, assim, que eu não vou me estender aqui, então quero agradecer também aos autores dos trabalhos, né, que publicaram os seus artigos, submeteram os artigos para o nosso evento, que é o nosso evento querido, né, e esperamos que todos submetam também os trabalhos para o ENCAC de 2025, tá? Esperamos todos vocês. Bom, e vou anunciar aqui então, os melhores artigos do Prêmio Maurício Roriz. Antes disso, eu esqueci uma coisa. Anunciar o novo coordenador do GT de Conforto Ambiental e Eficiência Energética da ANTAC, professor Fernando. Pode levantar, Fernando. Professor Fernando Cavalcante, da Federal de Alagoas. Vai assumir o meu papel aí, daqui para frente. A partir de amanhã já posso descansar, né? Vai assumir o papel da coordenação. A gente vai trabalhar junto, eu fico na vice-coordenação. E quero agradecer ao Érico Maziero. Tá aí, Érico? Lá no fundo. Meu vice, mas na verdade não é vice, é parceiro, trabalhamos junto. Me passou aí as instruções, enfim, a gente trabalhou junto aí nesse período. Obrigada. Vou ter que chamar o Vitor Roriz aqui, né? Para me ajudar a entregar os certificados para os melhores artigos do Prêmio Maurício Roriz. Dispensa apresentação, Vitor Roriz. Nós temos dois artigos por temática, tá? Prometo que eu vou ser super rápida aqui, para a gente não tomar muito tempo. Nós não tivemos primeiro e segundo lugar, tá? Nós tivemos 2 melhores artigos. Esse melhor artigo, na verdade, ele veio desde uma etapa da avaliação, onde os avaliadores já emitiram uma nota, vamos assim dizer, né? Segundo alguns critérios, em relação a qualidade científica desses trabalhos, tá? E depois também durante as sessões técnicas, nas apresentações, a gente também fez cruzou esses dados, vamos dizer assim, tá? Bem, o professor Maurício Roriz dispensa apresentações, né? Mas o prêmio, ele veio justamente num momento para homenageá-lo. E ele transmite, ele é um prêmio que transmite muito do que o Maurício via como pesquisa, né? Então, como pesquisa na área de conforto ambiental. Tá? Então, a gente busca sempre, quando está avaliando os trabalhos para esse prêmio, ter esse olhar do que o Maurício sempre considerava como importante, né? No seu desenvolvimento de pesquisa. Então, tinha muito uma questão investigativa, inovadora, curiosa, criteriosa, com muito rigor, né? As pesquisas dele sempre eram feitas com muito rigor, ele sempre prezou muito por isso, então é isso que a gente busca no momento da escolha dos trabalhos, tá? Vitor, me ajuda aí. Você quer? Eu vou ler algum, segura aí, vamos ver. Então, para a área temática 1 de acústica arquitetônica urbana, o artigo Se as paredes falassem, uma análise dos fatores acústicos de uma região no centro da cidade de Arapiraca sobre as condições de habitabilidade, de Gabriel Soares, Antony Barbosa, João Pedro Santos da Silva e Elizabeth Gonçalves. Estão aí? Não? O outro artigo de acústica, avaliação do desempenho acústico aéreo de sistemas verticais e horizontais do Laboratório de Sustentabilidade do Ambiente Construído da UFSM. Os autores Jamile Borges, Jéssica Vieira, Gabriela Meller, Viviane Gomes de Mello, Giane Grigoletti. Não? Sim? Sim? Aí... Parabéns.
just hold on to each other's hands. Da área temática 2, Clima e Planejamento Urbano, propuesta de método de valoração de la sombra vegetal em espaços públicos em Colômbia a partir de la temperatura del aire e la precipitação segundo cenários de câmbio climático. De Manuela Murilo, estão aí? Sim? João Sebastião Caia Medina, Lucas Arango Dias e Sebastião Pinto Quintero. E o outro trabalho, avaliação comparativa da temperatura de superfície e indicadores geoespaciais da cidade de São Paulo, de Yara Nogueira Ligori e Leonardo Marques Monteiro. Yara, tá aí? Não? Da área temática 3, eu vou chamando aqui, tá, pessoal? Conforto térmico. O artigo Uso de redes neurais artificiais para estimação do voto de percepção térmica a céu aberto em clima tropical de savana, de Tomás Onuma, Ivan Julio Apolônio Callejas e Luciane Cleonice Durante. E aplicação de índices para avaliação da resiliência térmica de edificação em condição de sobreaquecimento dos autores Raquel Mussalem Apolônio, Ivan Julio Apolônio Callejas e Filipa Rosetta. No tópico 4, desempenho térmico do ambiente construído, o artigo Zonas bioclimáticas, variabilidade climática e áreas de transição bioclimática, de João Roberto Gomes de Faria. O professor João já voltou para Bauru. E o outro artigo do tópico 4, inferências para ventilação cruzada em ambientes internos a partir da simulação aerodinâmica, de Mariana Bittar, André Luiz de Araújo, Odenir de Almeida, Temes Lima Fernandes Martins e Maurício Souza. Da área temática 5, eficiência energética, eficácia da ferramenta de progressão de arquivos climáticos, CC World Weather Gen, análise para São Paulo, capital, dos autores Gustavo Henrique Nunes, Rafaela Benanzara, João Gabriel Ribeiro e Thalita Giglio. E o outro artigo da área temática 5, análises do desempenho térmico dos tipos de radiadores aplicados ao enfriamento radiativo noturno de uma câmara climática, de Eduardo Gonçalves Cruz e Eduardo Krieger. Na área temática 6, de iluminação natural e artificial, o artigo Poços de luz em edifícios residenciais estão aptos a iluminar ambientes? De Carla Cristina de Freitas Jorge Abraão, Janete Vieira da Silva, Thaís Lobo, Alice Oliveira, Roberta
Gonçalves de Souza e Ana Carolina Veloso. E o outro de iluminação, uso do modelo em escala reduzida para análise de luminância melanópica, de Suelen Schier de França, Rafaela Valger da Fonseca e Fernando Pereira. No tópico 7, conforto ergonômico e qualidade ambiental, o artigo Avaliação de percursos de pedestres, proposta de um índice a partir das inter-relações entre caminhabilidade e conforto ambiental, de Paula Lelis Rabelo Albala e Roberta Cronca. E o outro artigo do tópico 7, um processo participativo de desenvolvimento de melhorias em áreas comuns de uso infantil, de Clara Helena Bianchi Pereira, Elísia Muyanga, professora Doris Kowaltowski e Érica Monetti. E o último tópico 8, de práticas didáticas em conforto ambiental e ergonômico, qualidade ambiental. O artigo Sensibilização aos conceitos de conforto ambiental, experiência didático-pedagógica em escola itinerante, de Eduardo Gasparello Lima, Cristina Cavalcante, Laís de Guzmão Coutinho e Mônica dos Santos Uzum. E o último trabalho do tópico 8 de práticas didáticas, o artigo Oficina de Sensibilização de Fenômenos Acústicos como ferramenta de metodologia ativa de ensino, explorando a percepção de estudantes de arquitetura e urbanismo, dos autores Rani Xavier Mikalski, Alessandra Shimomura, Michele Rossi, Roberta Cronca, Marília Bezerra Morim e Micael Klein. Same old thing as yesterday. There's a placard caught in a high treetop. There's a flagpole rack and the wind won't stop. I have stood it before inside a pouring rain with the words and seconds running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this rain, but it's my destiny to be the king of Obrigada, pessoal.
Bom, agora a gente vai passar para uma outra parte que é muito interessante, que começou, acho que no último ENCAC, a gente começou também a homenagear alguns professores que foram, assim, muito importantes na nossa caminhada aqui do conforto. E vou chamar aqui o primeiro professor homenageado, professora Estela Mares. Inside the pouring rain, with the words turning circles, running round my brain. I guess I'm always hoping that your land is rain, but it's my destiny to be the king of pain. There's a king on the throne with the stars turned up. There's a blind man looking for a shadow of doubt. There's a rich man sleeping on a golden bed. There's a skeleton talking on a cross of grain. O outro professor homenageado é o professor Fernando Pereira, que há tantos anos também colabora com o nosso ENCAC, com a Bienal. Com uma significativa produção científica, né, e também como arquiteto. A outra professora homenageada, ela não pôde estar aqui, mas eu vou pedir para a professora, acho que a Denise podia fazer essa ordem aqui para a gente, que é a professora Márcia Lucci. Agora a gente tem mais alguns agradecimentos, né, para a nossa coordenadora científica, Kellen, que igual ela já anunciou o próximo, mas trabalhou bastante. A gente trocou muita ideia aqui. Agora eu queria pedir para a professora Maria Augusta, que é a nossa professora aqui da casa, você, vir aqui, porque eu também queria agradecer publicamente à Universidade Presbiteriana Mackenzie por todo o auxílio que nos deu aqui. E a professora Maria Augusta vai representar a universidade, porque o nosso diretor não pôde estar aqui no momento.